Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor. Como de costume, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Alonso, sou da Igreja Evangélica Congregacional Renovada em Ramos, Rua Doutor Augusto, número 77, bairro de Ramos, zona norte do Rio, Igreja do Pastor Paulo Martins Malvá. E quando acabar essa quarentena, você é mais que bem-vindo para estar com a gente lá na igreja, adorando e agradecendo o nome do nosso Deus. Deus e Pai, te entregamos, Senhor, nesse momento, Senhor, nossas vidas a Ti, Pai. Te entregamos tudo que temos e somos, Pai, a Ti, Pai, pois Tu és merecedor de todas as coisas, Senhor. E nós Te damos, Senhor, o nosso melhor nesse momento, Pai. Abençoe nossas famílias, nossos amigos, Senhor, parentes, Pai, conhecidos, trabalho, escola, Pai. Abençoa, Pai. Abençoe todos que estiverem vendo esse vídeo, que irão ver depois, Senhor, que o Senhor possa estar derramando do Teu sangue, Pai. O que eu te peço, Deus, eu te agradeço, certo da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Impressionante amor de Deus, infinito, inigualável, único, absoluto, perfeito, eterno. É o amor que Deus tem conosco. Ninguém te ama mais nessa vida do que o seu Deus. Ele é poderoso, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, mas Ele te ama de verdade. Abra sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí perto de você, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 28 e versículo 29. Daniel, capítulo 3, versículo 28 e versículo 29. Passagem muito conhecida, tenho certeza que alguns, quando ouvirem, já vão saber de cor essa passagem, mas é uma passagem muito linda e que fala muito aos nossos corações. E que Deus ele possa abençoar a sua vida com essa palavra nessa noite. Vamos lá. Daniel, capítulo 3, versículo 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Somente a parte final do versículo 29. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. O tema da mensagem dessa noite é o Deus que livra os seus. O Deus que livra os seus. Daniel, ele é o profeta Daniel e seu livro, ele acontece num contexto diferente de alguns outros livros anteriores a ele. Por quê? Daniel é um jovem judeu que tinha sua vida e vivia no palácio, nos costumes reais, e tinha seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E antes de Daniel, houve um profeta chamado Isaías, que ele predisse e ele profetizou
acerca do que Deus falou com ele sobre o cativeiro que iria levar babilônico, a qual iria levar o povo de Judá, os judeus, para lá. E houve uma primeira leva. E no reinado do rei Joaquim, ele foi levado cativo para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor, ele chegou para o seu chefe lá, um dos chefes chamado Aspenaz, e falou: procure os melhores, os que têm costume real, os que já são tratados numa linhagem real, e chame eles para ter o convívio conosco. E o rei, ele declarou que todos aqueles homens comeriam do mesmo que ele comesse. Porém, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles assentaram no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Eles assentaram no seu coração comer diferente. Eles pediram as penais e falaram: por favor, deixa a gente comer durante 10 dias legumes e água. E aí o chefe, ele ficou meio temeroso, falando assim: mas o rei vai brigar comigo porque vai ver que vocês vão estar mais fracos que os outros. E aí Daniel, é achado graça em Daniel, e ele fala assim: então vamos fazer o seguinte, nesses 10 dias vocês comem a dieta de vocês. E aí depois desses 10 dias a gente vê o que vai acontecer. E passados 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes que os outros e 10 vezes mais inteligentes, porque eles assentaram no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. É importante que nós não venhamos a nos contaminar com aquilo que Deus não se agrada. Tudo aquilo que Deus não se agrada é de importantíssimo valor que a gente também não se agrade, não se misture. Pois quando Deus, ele fala alguma coisa, ele fala para o nosso bem. Ele nunca vai proibir a gente que seja algo para o nosso bem. Ele vai proibir aquilo que vai trazer um malefício para a nossa vida. Então tudo aquilo que ele sabe que é mal, que vai destruir, não vai trazer nada de bom para a nossa vida, ele fala para que nós venhamos a não fazer. E quando nós assentamos no nosso coração não fazer aquilo que ele falou para não fazer, Deus prospera na nossa vida e Deus faz grandes coisas na nossa e através da nossa vida. E no capítulo 3 de Daniel, o capítulo que a gente leu, o rei Nabucodonosor, ele assenta no seu coração fazer uma estátua de ouro. E ele faz uma estátua de ouro enorme no reino da Babilônia, na capital. E ele dá um decreto que todos que ouvirem, quando tocarem as harpas, os dadufes, os saltérios, todos os instrumentos de corda e outros instrumentos, deveriam imediatamente se prostrar perante a estátua e a adorar. E assim foi. Inauguração da estátua. Começou os primeiros sons a tocarem e todos se prostraram e começaram a adorar a estátua de ouro. Mas Ananias, Misael e Azarias não se contaminaram com aquilo. Eles não se prostraram perante a estátua, pois sabiam que a única pessoa, o único a quem eles deveriam se prostrar era o Deus dos exércitos de anjos. E aquela estátua não pertencia ao seu Deus, não fazia menção ao seu Deus, e eles não se prostraram. É de suma importância que nós não venhamos a nos render aos caprichos do rei e da Babilônia. Não venhamos nos render aos caprichos do mundo, não venhamos nos prostrar aos caprichos do mundo, não venhamos nos deixar levar pelos caprichos mundanos, pelas aquelas
coisas que nossos amigos que não são cristãos falam, por aquelas pessoas que não têm entendimento cristão falam, dizendo que é normal, que pode fazer isso e aquilo, que não vai acontecer nada. Não se prostre a essas coisas. Continue, permaneça fiel a Deus. E aí, o que acontecia? O rei Nabucodonosor, ele falou o seguinte: quem não se prostrasse, a estátua seria jogado na fornalha. E quando Ananias, Misael e Azarias, eles não se prostraram, os principais da época viram e logo falaram para o rei: rei, o senhor não deu um decreto que quando tocasse os instrumentos deveriam se prostrar perante a sua estátua? Sim, deu o decreto. Então, aqueles homens lá de Judá, Ananias, Misael, Azarias, por nome babilônico Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, não se prostraram não. E o rei furioso, Nabucodonosor furioso, mandou que eles viessem à presença dele e deu-lhes mais uma chance e falou: se tocar o som e vocês se prostrarem à estátua de ouro, não jogarei vocês na fornalha de fogo. E eles falaram para o rei: rei, nem precisa o Senhor dar uma nova oportunidade para nós, porque nós não nos prostraremos à estátua de ouro, pois somente a Deus nós iremos nos prostrar, somente a Deus iremos prestar culto, somente a Deus iremos adorar. E o rei furioso, ele pega aqueles homens e manda que levassem para a fornalha, e antes de jogar na fornalha, ele manda que aqueçam a fornalha 7 vezes mais, e os homens que vão levar aquele Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias para a fornalha, eles não aguentam com o calor e no meio do caminho já morrem queimados. Mas o rei, quando ele se espanta quando ele olha para a fornalha e vê que os homens estão andando e passeando no meio do fogo, e eles veem um quarto homem, e o rei vê um quarto homem, e o rei ele fala assim: ué, não foram 3 que colocamos na fornalha? E os homens ao seu lado falam: rei, foram 3 que colocamos na fornalha. Ué, mas por que eu vejo um quarto homem? E esse quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. E esse quarto homem é Deus, é o Deus que dá escape, é o Deus que protege, é o Deus que dá livramento. E quando Deus entra na história, tudo muda, tudo é diferente, coisas novas acontecem na nossa vida. Não há o que temer, pois quando Deus entra no nosso barco, entra na fornalha junto conosco, entra na cova dos leões junto conosco, tudo acontece para o bem daqueles que o amam. E se nós estivermos firmes e fiéis nele, ele irá nos proteger, assim como ele protegeu as Ananias, Misael e Azarias. Deus sempre sabe o melhor. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e ele sempre sabe o melhor para mim e para a sua vida. No capítulo 6 de Daniel, tem um relato de Daniel na cova dos leões. E ele foi para lá porque orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E Daniel, ele foi chamado pelo rei Dario, porque ele era um homem temente a Deus e ele era diferente dos outros, ele era mais inteligente. E os principais ali da época, eles tinham inveja de Daniel, e eles tentaram arrumar uma arapuca para Daniel, mas eles não conseguiam pegar Daniel, porque Daniel era perfeito em tudo, pois ele era temente a Deus e ele mantinha o seu caminho reto com Deus, e eles não conseguiram achar falha nenhuma em Daniel. E aí o que eles perceberam? Eles perceberam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eles falavam para o rei: rei, por que o senhor não faz um decreto? Faz um decreto que ninguém, no espaço de 30 dias, poderá fazer oração, petição, adoração a nenhum Deus a não ser o rei. E o rei acha aquilo legal e ele vai e sela com o anel.
E na época, nem o próprio rei poderia revogar a lei que ele selava com o seu anel. E ele selou na lei dos medos e persas, e aí selou o decreto. E Daniel, quando soube daquilo, Daniel ele foi imediatamente orar. Daniel foi imediatamente orar. E enquanto Daniel orava, os homens falavam assim: rei Dario, o senhor não fez um decreto que não poderia no espaço de 30 dias fazer oração, súplica para qualquer outro Deus, ou qualquer outra pessoa a não ser o Senhor? Fiz o decreto. Pois o teu servo Daniel está lá na casa dele orando. E ele, muito triste, mandou que chamasse Daniel e levou Daniel para a cova dos leões e falou: Daniel, que o seu Deus venha o livrar. E o Deus de Daniel livrou Daniel da cova dos leões, porque Daniel era temente, fiel a Deus e mantinha constante oração, vida de oração com Deus. Quando vivemos uma vida constante de oração, quando vivemos uma vida de fidelidade com Deus, Deus dá o escape para a gente, Deus dá a vitória e Ele faz coisas que nem imaginamos. Eu entendo nessas duas passagens o seguinte, que é necessário oração e fidelidade. Eu entendo quando eu leio o capítulo 3, quando eu vejo Ananias, Misael e Azarias não se prostrando à estátua do rei, que para Deus nos dar o livramento é necessário que nos mantenhamos fiéis a Ele. É necessário fidelidade com Deus. Quando eu leio o capítulo 6 e vejo Daniel orando 3 vezes ao dia e vejo Deus livrando Daniel da cova dos leões, eu entendo que é necessário uma vida constante de oração com Deus, para que Deus venha nos dar o livramento, venha nos mostrar. É necessário uma vida de oração, é necessário uma vida de fidelidade, ser fiel, ser comunicativo com Ele. Oração e fidelidade atrai intimidade. Oração e fidelidade atrai intimidade. E intimidade com Deus só traz benefícios para a gente. Intimidade com o Senhor traz coisas que os nossos olhos comuns não podem ver, mas os olhos espirituais que a intimidade traz para a nossa vida pode fazer e mudar histórias, pode mudar rumos, pode mudar situações, circunstâncias que a gente não vê mais como mudar, mas Deus pode fazer. Nabucodonosor, quando jogou aqueles homens na fornalha, ele tinha certeza que aqueles homens seriam queimados, mas eles eram tão fiéis a Deus que Deus não permitiu. Eles eram tão fiéis a Deus que Deus não permitiu. Aqueles homens, quando fizeram o decreto para jogar Daniel na cova dos leões, eles tinham certeza que Daniel morreria comido pelos leões. Mas Daniel tinha uma vida tão intensa de oração com Deus que Deus não permitiu. Oração e fidelidade traz intimidade com Deus, e intimidade traz coisas, benefícios para a nossa vida. E não é só pelos benefícios que devemos ser fiéis, devemos orar a Deus, não, é pelo que Ele é e pelo que Ele representa na nossa vida. Eu sempre digo, eu disse na verdade, sempre não. Algumas vezes eu falei com jovens lá na igreja, e já falei em algumas ocasiões que eu tive oportunidade, uma coisa que eu ouvi e que guardei muito no meu coração. Oração é uma conversa entre duas pessoas que se amam, e ninguém nos ama mais que Deus. Então
Deus, Ele te ama, e oração é uma conversa entre pessoas que se amam. Converse com seu Deus, se entregue aquilo que você tem passado, entregue aquilo que você tem vivido, entregue as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas alegrias, felicidades, vitórias, conquistas. Entregue tudo o que você fez no seu dia, tudo que tem acontecido contigo a Ele. Por isso, porque Ele quer ouvir de você, Ele quer estar com você, Ele quer permanecer em você, Ele quer te usar, Ele quer te livrar daquilo que o inimigo tem tentado contra a sua vida. Ele quer te livrar. Ele livrou vários homens na Bíblia, vários profetas, vários homens de Deus, e Ele quer fazer o mesmo com você. Sabe, no início de um namoro, queremos estar sempre juntos. Queremos fazer o melhor para outra pessoa e queremos conhecer mais a outra pessoa. E Deus é assim. Como um começo de um namoro. Ele quer estar junto sempre da gente. Ele quer sempre fazer o melhor pra gente. E Ele quer sempre conhecer mais da gente. Aí você vai dizer assim: Felipe, mas Deus não conhece todas as coisas? Deus conhece todas as coisas. Mas Ele quer conhecer da sua boca. Ele quer conhecer de você falando com Ele. Ele quer conhecer você dizendo a Ele o que você fez, o que você está fazendo, o que você quer fazer, o que você precisa, o que você anseia, o que você tem dificuldade. Ele quer ouvir da sua boca. Deus nos ama como no início de um namoro. Porém, Ele não muda o seu amor com o tempo. O amor dele e a fidelidade dele não sofrem mutações com o tempo. O amor dele é infinito. O amor dele é igual desde o início, no meio e no fim. E o amor de Deus é o mesmo. Ele continua fiel a nós, pois Ele, mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não nega a si mesmo. Ele te ama de verdade, de montão grandão. Igual quando a gente fala com criança, a gente fica para uma criança e fala assim: eu te amo grandão, grandão assim. Jesus, Ele te ama, Deus, Ele te ama grandão, grandão assim, mas muito maior do que seus braços abertos podem alcançar, muito maior do que o planeta Terra, muito maior que tudo. É esse o amor que Ele tem, e Ele está sempre pronto para nos livrar. Ele sempre manda o escape e o livramento. Ele sempre manda o escape, o livramento. Então é necessário que venhamos nos manter fiéis, com uma vida de oração, de entrega, de súplica a Ele, porque devemos buscar enquanto a gente não pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque Ele necessita que venhamos a conversar com Ele. Ele gosta desse contato, Ele gosta desse momento que nós dobramos o nosso joelho ou fechamos nossos olhos, falamos: Pai, estou aqui, não sei mais o que fazer, muda essa situação. Ou quando você fala: Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu, muito obrigado por mais um dia eu ter um emprego, muito obrigado por mais um dia eu ter um alimento. Ele gosta de ouvir tudo que você tem para dizer para Ele. Ele gosta do seu contato. Ele ama ter contato com você. E quanto mais contato temos com uma pessoa, mais intimidade temos com Ele. Quanto mais contatos temos com Deus, mais intimidade temos com Ele e Ele conosco. Se lembra quando eu falei de oração? Que oração é uma conversa entre duas pessoas que se amam, e oração é a chave para todas as coisas. Daniel orou e Deus livrou ele dos leões. A igreja orou, estava em oração, e Deus libertou o Pedro da prisão. Elias orou e voltou a chover após 3 anos e meio sem chuva. José se manteve
manteve sua fidelidade com Deus e Deus sempre o protegeu. Ou seja, quando nós mantemos uma vida de oração, quando mantemos uma vida de fidelidade com Ele, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos dá livramento, Ele nos abençoa, Ele caminha conosco dia após dia. Permaneça sempre fiel. Salmo 34, versículo 4, vai dizer uma coisa muito bonita. Davi vai dizer assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi buscou o Senhor e Deus o livrou. Que nessa noite venhamos buscar esse Deus, que venhamos ser fiel a esse Deus, que venhamos permanecer temente a esse Deus, que venhamos conversar com Ele, falar tudo que nós temos para falar com Ele, que nós venhamos nos entregar a Ele, pois é Ele quem dá o livramento, é Ele quem dá o escape, é Ele quem muda as situações, é Ele quem trabalha, é Ele quem faz o impossível por aqueles que o buscam. E todos verão Deus na sua vida e reconhecerão que não há outro Deus como Ele. Assim como o rei Nabucodonosor reconheceu que não existe nenhum Deus que livre os seus, como ele viu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como muitos reis que enfrentaram a nação de Israel viram que não existe um Deus que dá livramento, que dá escape para o seu povo. Assim pessoas verão na sua vida. Busque a face do seu Deus, ore mais, seja mais fiel a Ele, porque oração e fidelidade gera intimidade, e intimidade atrai mais coisas boas da parte do Senhor. Creia no Deus que livra os seus. O Deus que livra os seus. Feche seus olhos nesse momento. Vou estar orando pela sua vida. Sim, meu Deus, o Pai. Pai querido, Pai amado. Tu que livraste o seu povo do Egito, Pai, depois de 400 anos presos, cativos em terra estranha, Pai. Tu que livraste o seu povo do cativeiro babilônico depois de 70 anos, Pai, exilados, Senhor. Tu que livraste homens e mulheres, Senhor, de situações, Pai, que a olho humano não poderiam ser revertidos, Pai. Tu que fizeste, Pai, coisas enormes, Senhor, para demonstrar que o teu poder é grande, é infinito e se estende de geração em geração. O seu amor também se estende de geração em geração. Assim como tu chamaste teu servo Abraão, falaste para ele para uma terra que tu mostrarias, e ele foi. Estamos todos aqui como cordeiros de Abraão, nos entregando, adorando e agradecendo o seu santo nome. Paizinho querido, Paizinho amado, Pai, nos ensina a buscar mais a Ti, nos ensina a ser mais fiéis, a orar mais a Ti, Pai, estar mais com o Senhor, Pai, nos dedicando mais a Ti, Deus. Pai, abençoa, Senhor, nossas vidas, Deus. Ministra, Senhor, o seu querer e a sua vontade, Pai, pois Tu és o Deus que livra, Deus, e sabemos disso, Pai. Davi o buscou e o Senhor o livrou, Pai. Nós estamos Te buscando e sabemos, Pai, que Tu irás nos livrar, Pai, daquilo que o inimigo tem tentado contra nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, Pai. O que eu Te peço, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você viu esse vídeo e ainda não aceitou Jesus e deseja adorar, exaltar esse Deus, servir esse Deus que livra o seu povo, que livra os seus, que dá escape, dá segurança, pode me procurar no privado, eu vou estar falando desse Jesus para você, ou uma outra igreja,
uma igreja quando essa quarentena passar, mas busque esse Deus, pois Ele tem todo o poder e Ele te ama. Você que está vendo esse vídeo e se encontra por algum motivo afastado da presença de Jesus, alguma coisa te entristeceu, ouviu alguma coisa que te entristeceu, saiba que o Deus que dá escape, o Deus que dá livramento aos seus, está de braços abertos te esperando para cuidar de você, para tratar de você, para demonstrar que Ele é Deus na sua vida e que Ele é o Deus vivo através da sua vida. E se você está vendo esse vídeo e está firme com Deus, firme na presença de Deus, tem uma coisa muito importante para te dizer. Continue com uma vida de oração. Continue fiel a Deus, porque como eu disse e repito, oração e fidelidade gera intimidade, e intimidade com Deus só vai trazer coisas boas para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Mas não é pelas coisas boas que Ele faz, não, mas pelo que Ele é, porque Ele é tudo. Que Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua presença e que Deus abençoe vocês. Tamo junto.